Deus abençoe. Amém. Como a irmã anunciou, todos com a palavra de Deus aberta, vamos ler aqui no livro de Levíticos, que é o capítulo 10. A gente vai ler, gente, só esses 3 versículos, porque o assunto que vai ser abordado está dentro desses 3 versículos, ok? Esse assunto aqui é relevante para os dias de hoje, porque nesta passagem aqui, a aplicação dela para os dias de hoje é que esse fogo estranho, ele tem a ver com adoração. Fogo estranho aqui é uma lição sobre adoração, que é isso que nós vamos falar aqui hoje, okay? Porque essa é uma passagem bíblica que está falando sobre adoração. E a gente vai entender, para quem ainda não entendeu, né, o que aconteceu aqui. Por que essas 2 pessoas aqui, né, tiveram um fim tão trágico? Então vamos ler Levíticos 10, versículo 1 ao 13. Aqui na minha Bíblia tem um título que diz: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificado naqueles que se chegarem a mim, e sereis glorificado diante do povo. Porém Arão calou-se. Nós estamos fazendo o estudo da palavra de Deus justamente para a gente entender a mensagem de Deus e o Evangelho. Okay? E aqui é a mesma coisa. Quando a gente não estuda, a gente acha que foi um ato assim repentino de Deus. Não. Isso aqui se refere a um ato de justiça de Deus. Deus jamais tirou a vida de um ser humano se não fosse por um ato de justiça. Porque Ele é Deus. Ele pode tirar e dar a vida. Nós não podemos, porque nós não temos o poder de dar a vida. Nenhum de nós temos. Muitas pessoas querem julgar a Deus daqui de baixo, achando que a regra que está sobre nós aplica-se sobre Ele. Não. Deus, Ele tem o poder. Dele é a vida. Dele é a morte. Então aqui nessa passagem, meus queridos e amados irmãos, né, isso aqui trata-se de um ato, uma lição sobre como se deve adorar a Deus. Deus estava diante desse povo, tudo o que estava sendo feito ali, toda aquela obra de adoração, tabernáculo, é uma réplica. É quase como uma réplica daquilo o que Deus mostrou a Abraão. Aliás, a Moisés. Né, como a gente já estudou aqui, Deus disse para ele: Moisés, faça tudo conforme te mostrei. Tá? Então, a gente já começa, irmãos, tá? Vamos convidar vocês a ficarem bem atentos aqui. Vamos prestar bastante atenção nessas passagens aqui, porque ela vai nos desafiar a você a refletir, né, sobre o que se trata esta passagem, tá? E de qual é a devida oração que se deve dar a Deus. Primeiro, a gente, para nós entendermos o que é o fogo estranho, irmão, né? Ele está em Êxodo capítulo 30. Ali vai explicar para nós o que se trata o fogo estranho. Porque isso não foi uma frase inventada na hora ali por Deus. Porque Deus já tinha dado uma ordem, né? Fogo estranho está no capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 9. No versículo 9, em específico, está dizendo assim: não oferecereis sobre o incensário, aliás, não oferecereis nele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Então Deus já tinha falado para ele: não trará sobre ele nenhum tipo, né, de fogo estranho.
ou presença de coisa estranha. O altar, gente, tudo isso ainda estava sendo apresentado por Deus. Os sacrifícios ainda não tinham começado. Tudo que nós estamos lendo aqui é Deus ainda estabelecendo as regras. Deus ainda está estabelecendo as regras. E esse fogo, gente, que vem do local do sacrifício, era um local onde o fogo estaria aceso continuamente. Levíticos, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, está falando assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele. Ó. Aqui Deus está dando a ordem, ainda não está acontecendo, ele só está estabelecendo. Olha só, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Ou seja, aquele fogo, gente, ele fica aceso de contínuo, não apaga. Os levitas teriam que estar sempre repondo ali, né, a lenha necessária para continuar o fogo. Olha só, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, é Deus dando ordem direta do céu, vinda diretamente de Deus. Ou seja, né, já vai ficando atento, tá? Adoração a Deus requer você cumprir aquilo que Deus requer. Tem que estar de acordo com a sua palavra. Com certeza, irmão, essa história é uma história chocante, né? Mas é uma história que vai nos trazer lição. Aqui trata-se de dois rapazes, Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão. E eles foram simplesmente consumidos pelo fogo. A pergunta é: qual foi o crime deles? Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E que tipo de fogo estranho é esse? O fogo estranho, irmão, é o fogo do homem. É o fogo que o próprio homem cria, né? O fogo estranho é aquele fogo onde o homem tira de si mesmo. Ele faz de si mesmo. E eu vou mostrar isso aqui na escritura, que está bem aqui. 2 versículos atrás. O fogo santo, irmão, por que é fogo estranho? Ele tem que ter uma referência para ser estranho. Precisa haver uma referência. A referência quem que é? Deus. O fogo santo é o de Deus. Todo fogo fora é estranho. É a mesma coisa que você está dentro da sua casa. Se entrar um estranho, o que significa estranho? Estranho é estranho à casa. Tudo que vier de fora é estranho. Então, essa palavra fogo estranho, ela tem um ponto de referência. E esse ponto é o fogo santo de Deus. É isso que a gente precisa entender. O incensário, gente, que ali fala, que Deus fala, ele é o incensário que representava o fogo, aliás, a oração daquele povo, a oração e a adoração a Deus. Ele deveria ser queimado no altar constantemente e usando o fogo que não se apaga. Já está dando para entender? Da onde que tinha que sair o fogo? Esse fogo é santo, gente. A Abiú e o irmão dele trouxeram o fogo de fora do templo. E da onde que deveria ter saído fogo? O primeiro que colocou fogo, depois de ter dado ordem, quem foi? Deus. Deus coloca fogo. 2 versículos atrás, ou seja, a gente está lendo em Levíticos capítulo 10, é só olhar os 2 versículos que está antes, o 23 e o 24 de Levíticos 9. Nem precisa ir longe. Olha o que está dizendo o versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Aqui, gente, é o momento que vai começar
a funcionar as ofertas. Até esse versículo ainda estava tudo na teoria. Agora vai começar a prática. Ou seja, o fogo nunca tinha sido aceso antes. Quem que acendeu o fogo? Olha aqui. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sob o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Deus acendeu o fogo. O fogo para acender o incensário. O incensário é santo. O tabernáculo é santo. Portanto, o fogo também tem que ser santo. O fogo tinha que sair da onde? Da mesa da oferta dos holocaustos. Era aquele fogo. Ele deveria ter pego o fogo santo para levar até o incensário para ofertar os incensários. Quando eles entravam debaixo de unção. Eles eram ungidos. Eles deveriam ser transformados santos, irmãos. Irmãos, a santidade de Deus não permite que nós nos aproximemos dele se nós não fizermos todos os ritos de santidade antes. Não é porque Deus quer, consumir as pessoas. A santidade de Deus, ela consome com fogo. Irmãos, esse fogo saiu de Deus e consumiu aqueles dois. Eles estavam fora daquilo que Deus estabeleceu. Até para entrar dentro da tenda, eles deveriam estar completamente santificados. Olha o versículo 7, de onde a gente está lendo, Levíticos capítulo 10. Aqueles homens estavam dentro da tenda e eles estavam santificados, tinham feito todos os processos de santificação, inclusive a unção do óleo. E Moisés falou: não saiam para fora, senão vocês vão morrer, porque o óleo santo está sobre vocês. Ou seja, não entra nada e não sai nada de lá de dentro. Olha o versículo 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não vos morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Irmão, o fogo santo, eles deveriam ter pegado fogo santo. Ou seja, como que eles iam saber disso? Eles deveriam conhecer a vontade de Deus que já estava registrada em sua palavra. Eles não observaram isso. Eles deveriam ter ido buscar de acordo com o que Deus orientou. Moisés falou para Arão no versículo 3. Moisés fala, ele olha para Arão e fala: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Moisés está falando: o Arão, Deus não tinha falado que deve ser santificado para chegar nele? E sereis glorificado diante do povo. Porém Arão calou-se. Arão sabia que os filhos estavam fora da vontade de Deus. Nadab e Abiú, eles substituíram as ordens de Deus e os seus mandamentos pelo seu próprio achismo. Eles servindo a Deus segundo sua própria conveniência, criando o seu próprio fogo, irmão. São pessoas que criam suas próprias regras. Está de acordo com a palavra? Não está, mas ela não lê. A minha consciência não condena, eu vou servir a Deus assim. E começa a fazer coisa que está fora. Tudo isso trata-se de fogo estranho. Hoje, gente, Jesus Cristo está à frente de Deus. Nós estamos num tempo da graça, que é o tempo da misericórdia. Por isso, o juízo de Deus não descerá a nós agora, mas no dia do juízo final. Por isso as pessoas acham que Deus não faz nada, então eu posso fazer. Eles querem adorar a Deus de qualquer maneira. Aqui, deixa claro que a glória de Deus, como Moisés falou aqui, ela deveria ser manifestada de que forma? O que Moisés falou? De acordo com a obediência. Tem que obedecer a palavra de Deus, Arão. Seus filhos não obedeceram. Ele já tinha nos avisado.
que para se chegar diante dele, a gente tem que ser santo. E de que forma que eles eram santos naquela época, gente? Deus deixou uma lista de regras que Deus falou: se vocês seguirem isso, vocês vão conseguir alcançar um certo nível de santidade, que vocês vão poder se aproximar de mim. Mas eles não prestaram atenção ou ignoraram. Eles desafiaram ao Senhor através da sua arrogância ou da sua autossuficiência. Qual foi o resultado disso? O fogo que eles levaram, Deus sabia, não é fogo do meu altar. Esse cheiro não é santo, não vem de mim, não foi o fogo que eu acendi. E o que aconteceu? O fogo santo de Deus consumiu aqueles dois, porque estavam contaminando o altar. E qual é, irmãos, a aplicação para nós hoje? Como isso pode ser aplicado aos nossos dias? Como nós podemos aplicar isso, essa lição, para os dias de hoje? Eu acredito que vocês já estão entendendo. Nadab e Abiú, eles não estão mais aqui para poder dizer para a gente o que foi que eles fizeram de errado, mas deixou registrado. Deus deixou registrado. E por que está registrado, irmão? Porque Deus quer que a gente saiba. Ele quer que a gente aprenda. Esses dois que morreram não estão mais aqui, nem Moisés, nem Arão, mas Deus está. Nós estamos diante de Deus e diante de sua santidade, irmão. E de que forma a gente pode entender a vontade de Deus? Através de sua palavra, que ele guardou e preservou por milhares de anos, para que se achegassem a nós o conhecimento da sua vontade. Então, o que nós podemos aprender aqui? Para a gente não oferecer o fogo estranho. Nós vivemos em uma época, irmão, de fogo estranho. Em vários lugares por onde você olha e vê igrejas que parecem uma casa de show. É aquilo que Deus quer? Aquilo representa a santidade de Deus? Muitos trazem a Deus, irmão, uma adoração que não vem do altar, não vem daquele fogo que o Senhor acendeu, mas de suas próprias fontes. Qual que é o altar hoje, irmão? Da onde que a gente tira o fogo? Da sua palavra. É daqui, do conhecimento, da vontade de Deus. Você pode estar em um ambiente simples como esse aqui, mas se você está aqui pelo Evangelho, se você chegou aqui convertido, se você está aqui para adorá-lo e para amá-lo, pelo que ele fez por você, esse é fogo santo. O que está te motivando é a própria palavra de Deus, é o próprio amor, é a própria misericórdia de Deus. E hoje, irmão, não é isso que a gente vê hoje em muitos lugares. Aqui, esses dois homens, Nadab e Abiú, o pecado desses dois homens aqui não foi, irmão, a falta de zelo. Lógico que não. Mas o zelo errado, usado de forma errada. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso é um alerta, irmão. Quantos que não vão chegar naquele dia e o Senhor vai colocar de lado para assim: eu não conheço vocês. Não, vocês trouxeram fogo estranho. O que vocês fizeram não estava de acordo com a minha vontade. Mas, Senhor, não. Vocês cantaram para a sua própria glória. Vocês pregaram para ter fama. Vocês falavam o que o povo queria ouvir, não o que eles precisavam ouvir. Isso é fogo estranho. No contexto dos dias de hoje, irmão, as pessoas servem a Deus do seu próprio jeito, não do jeito que a Escritura ensina. Isso é fogo estranho. Aonde o foco dessas pessoas não é a exaltação de Cristo ou do seu reino ou da sua glória, e para que Cristo seja glorificado, não é possível se você não souber o seu lugar, o lugar de pecador, o lugar daquele que não tem condição de acrescentar um côvado à sua altura, daquele que não tem condição de acrescentar um décimo para a sua salvação. Se coloque no seu lugar
E aí você vai estar começando a caminhar no caminho de Jesus Cristo. Mas muita gente, irmão, ao invés de focar em um culto para adorar a Deus de verdade, eles estão aplicando a sua própria performance para agradar as pessoas. Quantos de nós aqui não já ouvimos onde a gente estava, né? Ah, eu vou ali porque ali tem o dom de Deus. Ah, lá tem o dom de Deus. É a performance humana, é a idolatria, é busca dos seus próprios desejos. Isso tudo é fogo estranho. Tudo aquilo que não vem da palavra de Deus é fogo estranho, irmão. Aquele dia era um altar acendido pelo próprio fogo de Deus. Aquele é o altar. Era dali que a gente deveria tirar o fogo. E hoje é a sua palavra, irmão, que foi acendido pelo sangue de Jesus Cristo. A sua palavra vale o sangue de Jesus Cristo. E é através da sua palavra que a gente deve tirar as nossas motivações para servir a Deus. Hoje, muita gente vai à igreja preocupado com as suas próprias demandas, querendo que Deus atenda os seus desejos, achando que Deus é um serviçal para poder, atender pedidos, socorrer. Óbvio que Deus fará isso conosco, se Ele quiser fazer também. Deus é bom, Deus é piedade. Mas entenda uma coisa, irmão. Pedir uma coisa a Deus é diferente de adorá-lo. A gente adora a Deus atendendo a nossa oração ou não atendendo a nossa oração. Nós o amamos a Deus, seja com saúde, seja na beira da morte. Nós continuamos adorando a Deus. Porque nós adoramos pelo que Ele é e pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai me dar. E não é possível conseguir atingir esse nível de adoração se você realmente não entender e não crer no que Ele fez por nós. Tem muita gente que vão à igreja para querer ficar ouvindo afagos, promessas de recompensa dos seus esforços. Eu fui, eu vim, eu fiz, Senhor, me dá. Servir a Deus não é tocar um instrumento, não é entrar dentro de uma igreja. Servir a Deus, irmão, é propagar o seu evangelho, fazer com que o maior número de pessoas que tiver à sua volta entenda essa história de amor. E como que Deus nos amou através do seu Filho. Tem gente aí, muitos lugares, aplicando o fogo estranho. Quantas vezes você não já ouviu a frase: ah, irmão, pelo menos eu sou sincero. A pessoa está toda torta, adorando falsos ídolos, né? Seguindo falsos ensinamentos, heresia, e ainda quer se justificar dizendo: estou na minha sinceridade servindo a Deus. Existe sinceridade cega. Você acha que esses dois que levou fogo, eles não estavam levando fogo na sinceridade deles? Eles não estavam sendo sinceros, eles não acreditaram piamente que eles estavam fazendo o correto? Não confie na sua sinceridade, não confie no seu coração, confira na Escritura se a sua sinceridade está de acordo com a vontade de Deus. Confira na palavra se você está com a sinceridade correta, adequada. Sinceridades são cegas, como tem gente com fé cega. Tem gente que tem fé até em si mesmo. Quantas frases que tem: ah, eu tenho fé nessa pessoa aí que ele vai conseguir. Fé é subjetivo. Sinceridade é uma coisa subjetiva. Essas pessoas acham que só porque eles falam o nome de Deus e frequentam um culto ou uma igreja, eu já estou salvo. Tudo que está na Escritura, Deus deixou aqui para o nosso ensino, para que a gente entenda. E isso aqui, irmão, esta passagem de hoje, Deus está querendo nos mostrar o tamanho da sua santidade. O fogo que está nele, irmão, ele consome tudo aquilo que é fogo estranho, tudo aquilo que não sai de Deus. Todo fogo que não sai dele, irmão, não permanecerá diante de sua presença. Não adianta estar bem intencionado.
Ah, mas o que importa, irmão, é a intenção do coração. Não, querido. Tem muito homem bem intencionado fazendo coisa errada. Mesmo que isso esteja alinhado, né? Gente que está bem intencionado, mas o que ele está fazendo está alinhado com mentiras, com enganação, com falso ensino. Isso não vai passar batido. A Deus ninguém engana. Sinceridade, irmão, sem a verdade da palavra de Deus é fogo estranho. Confiar em suas obras, irmão, mais do que na obra da cruz, é fogo estranho. Achar que você pode ser salvo através dos seus próprios esforços é fogo estranho, ou seja, será consumido naquele dia. Não vai passar esse período, gente. Nós estamos vivendo o período, né, onde Deus está dando a ordem aqui em Levítico, se fosse comparar. Esses 2 versículos do fogo consumindo, hoje representam o dia do juízo. É o dia do juízo final. E Deus está trazendo essa palavra, Deus colocou isso no meu coração, porque para alertar todos nós, inclusive a mim. Não confie no seu coração, não confie na sua sinceridade. Siga a orientação da palavra de Deus. A bússola é a palavra de Deus. A nossa bússola está quebrada. A bússola do seu coração está quebrado. Ela não vai te direcionar para o lugar correto. Não acredita, irmão, que o seu esforço, sua dedicação humana vai agradar a Deus. Deus está olhando para o filho, irmão. E tudo que Deus quer é que a gente siga as ordens e as orientações de seu filho. Portanto, irmão, se tudo que você estiver fazendo não estiver sob a orientação da palavra de Deus e sob o fogo do Espírito Santo, é apenas uma obra vazia. Até você que está ouvindo essa palavra, aonde você esteja, no dia em que você estiver, pegue esta mensagem como uma alerta, como uma orientação. Existe uma frase que diz: quem ama, educa. Deus nos ama, por isso está trazendo essa mensagem e essa palavra. Porque Deus quer receber o teu fogo. Ele não quer te rejeitar, Ele te ama. A minha e a sua sinceridade deve estar alinhada com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele já estabeleceu em sua palavra. O amor, irmão, tem que estar em primeiro lugar a Deus. Amar a Deus, a sua verdade e a sua justiça. O que significa isso? É amar os seus ensinos, é amar aquilo que Ele determinou para nós. É isso que deve estar em primeiro lugar. Depois, você ama o próximo, você ama o trabalho, você ama os filhos. Para Deus em primeiro lugar. E aí tem gente com fogo estranho, que tem o seu próprio amor. Cada um tem o seu jeito de amar, irmão. Com Deus não funciona isso daí. A gente pode dizer isso para nós mesmos hoje, normal. Você fala isso, você dorme, você acorda no outro dia, continua a sua vida. Mas naquele dia não vai dar tempo para fazer isso. Não vai ter como se esquivar de Deus. Todos nós daremos conta. Bem-aventurado é aquele que desde hoje crê em Cristo como seu Salvador e entrega a sua vida a Ele, porque esses não passarão pelo juízo. E tem gente que ama a Deus do seu próprio jeito, e não pela verdade de Deus, não por aquilo que Deus quer, não por aquilo que Deus estabeleceu. Amar a Deus, irmão, é amar a Deus pelo fogo do Espírito Santo, que nós sempre falamos aqui. Eu acho que a passagem bíblica que eu mais falei aqui: o seu amor, irmão, é caído, o meu amor é caído.
Nós temos amor de pai, de mãe, de filho, mas amar a Deus nós não conseguimos. E Deus sabe disso. E o que ele fez? Romanos 5, versículo 5, está dizendo o seguinte: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o amor divino. Deus teve que colocar em nós. É com este fogo do Espírito Santo, com este amor que está dentro de você, é a partir disso que você serve a Deus. Amando a Deus e a sua verdade em primeiro lugar. Quem ama a Deus, repreende, fala a verdade, abraça, ajuda, corrige, indaga, prega, anuncia, fala de Jesus Cristo. Esse é o fogo santo, irmão. Fogo que vem da motivação do próprio Espírito que Ele colocou em nós. Portanto, irmão, Deus deixou tudo escrito e já pré-estabelecido para que a gente possa amá-lo de verdade. O amor verdadeiro, ele vai fluir de um coração transbordando pelo Espírito Santo, trazendo em nós amor divino. O que é o amor divino? É o amor do Pai dentro do nosso coração. Você vai ter amor pela palavra, você vai ter amor pelas coisas corretas, você vai ter amor pela justiça, amor pela verdade. Você chora por aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Quando você se aborrece por aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, esse é fogo santo que está dentro de você. Esse fogo te transforma. O fogo santo nos transforma. Ele faz a gente reconhecer a soberania de Deus. Ele faz você se submeter à palavra de Deus. Isso é fogo santo, irmão. Alimenta esse fogo com oração, com o estudo da tua palavra, falando de Jesus Cristo. Não tenha vergonha, fala de Jesus para as pessoas. Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que não vai vingar. Às vezes, lançando a semente ali, ela tem muito mais força para vingar do que uma outra pessoa que a gente achava que deveria receber a palavra de Deus. E tem gente que fala: não, eu estou servindo a Deus do meu jeito. Entenda uma coisa, irmão. Quando você ama o próximo e aborrece a Deus, é fogo estranho. Ou seja, você está vendo uma coisa errada. Alguém está enganando ou está mentindo. Está ensinando a mentira, está ensinando o engano. Mas para preservar a paz com aquela pessoa, você falando, não, outras pessoas falam: irmão, só ora por ele, só ora, entrega na mão de Deus, vamos só orar. Quando você não fala, não repreende, você está amando a pessoa e, em consequência disso, você está aborrecendo a Deus. Isso é fogo estranho. Quando você deixa de fazer o que é correto, para você preservar a amizade, para você preservar o relacionamento com alguém, isso também é fogo estranho. Nós temos que amar em primeiro lugar a Deus. Em primeiro lugar. Se você tiver que escolher o que você faz, bom, eu minto e fica tudo bem aqui onde eu estou, e aí eu aborreço a Deus porque a mentira aborrece a Deus, é pecado. Ou eu falo a verdade e perco o meu relacionamento aqui, ou a minha entrada nesse lugar, e agrado a Deus. Isso é fogo santo. Deus em primeiro lugar, irmão. Nós devemos torcer e orar para que a gente consiga ter paz com todos. Consiga ter paz e amando a Deus. Mas se você tiver colocado entre amar alguém e amar a Deus, não se esqueça do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, irmão, que não deve ser anulado. E é exatamente isso o que aconteceu com esses dois sacerdotes. Não prestaram atenção, não estiveram atentos, irmão. Deus não estava no centro, porque alguma coisa aconteceu para que eles não dessem atenção às orientações sagradas e santas. Portanto, irmão, entenda, não seja cúmplice de mentira, não apoie injustiça, pois assim você vai estar amando mais o homem do que a Deus.
Isso é fogo estranho. O fogo do altar, irmão, para nós nos dias de hoje, é o fogo aceso pelo Espírito Santo, é aquilo que ele nos deu. É somente por meio da obra de Jesus Cristo na cruz e o fogo do Espírito Santo em nossos corações é que nós vamos conseguir nos aproximar de Deus e fazer a sua vontade. A nossa adoração deve ser alimentada por evangelho. Você vai num culto, tem que ter evangelho naquele culto. Você vai falar da palavra de Deus, e então fale que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. É pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Qualquer outra fonte é fogo estranho. Não podemos nos aproximar de Deus, irmão, com base em nossos próprios méritos, em nossas próprias obras, em nossos próprios sentimentos, em nossos próprios rituais litúrgicos. Não adianta fazer um culto bonito, cantando, adorando, se estiver fazendo algo ali dentro que está fora de sua palavra. Ou se você prestar um culto solene, bonito, com aquela igreja grande, maravilhosa, e na hora mais importante, que é o momento de abrir a Sagrada Escritura, que é a fonte do fogo, eles pregarem que você precisa ter mérito para ser salvo. Isso é fogo estranho. Que ninguém sabe se está salvo, quem sabe naquele dia. Você vai pesar as obras para saber se você vai se salvar ou não vai se salvar. Isso é fogo estranho, irmão. Não se detém nisso, não fique nisso. Estas pessoas que servirem a esse tipo de culto, eles estão se reservando para o dia em que o fogo de Deus consumirá cada um desses que não se submeteram à palavra de Deus. Isso está na palavra, são promessas de Deus, o seu juízo virá. Portanto, irmão, nesses locais onde a gente veio, até em outros aí, locais circulares, tem muito culto sendo transformado em espetáculos, em grandes eventos. Lá, eles fazem de tudo, só não prestam a verdadeira adoração a Deus. Tem lugares onde as pessoas entram para buscar palavra, lá tem de tudo. Adivinhação, revelação, visão, só não falam de Jesus Cristo. Fogo estranho. O evangelho deles é só uma desculpa, irmão, para buscar nos cultos bênçãos, promessas, alcançar os desejos que eles carregam no coração deles, e eles não sentem falta do evangelho, não sentem falta de Jesus Cristo. Saem embora de um culto onde o homem é o grande centro, é o ponto principal da pregação. Vão embora sem ter falado de Jesus, e eles voltam no próximo culto. Por quê? Porque eles não sentiram falta do evangelho e nem falta de Jesus Cristo. Essas pessoas estão vazias, estão sendo alimentadas com fogo estranho. O evangelho, meu irmão, não é esse que eles acham, que veio para afagá-los ou entregar aquilo que eles querem ouvir. Não. O evangelho veio para te ferir mesmo. O evangelho veio para te incomodar, veio para abater e diminuir o seu orgulho. E com base nisso, curar a sua alma. O evangelho é remédio, não é doce. O evangelho não é algo para fazer você se sentir gostoso. O evangelho é remédio amargo, que te tira de uma sepultura. Muita gente, irmão, muita gente que vai para a igreja, conhece o caminho da igreja há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, mas não conhece o caminho de Jesus Cristo. Eles oram para receber coisas, mas eles não oram para obedecer a Deus. Não sentem falta de saber o que Deus quer. Não sentem falta de saber qual é a vontade de Deus. Como é que a gente vai saber o que Deus quer? Como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Na palavra, estudando sua palavra.
lendo a sua palavra. Está aqui, tudo o que aconteceu, está registrado. O que Deus quer, o que Deus gosta. Eles não sentem falta disso. Não sentem falta, irmãos. E o nosso trabalho é para tentar acordar alguns desses. Não vai ser fácil. Não é fácil levar o fogo santo. O povo não quer. O fogo santo não traz aquilo que eles querem. Não vai prometer resolver os problemas de dentro da casa deles ou trazer promessas de virada de cativeiro. Porque o fogo santo vai queimar o pecado que está dentro dessas pessoas e vai transformá-las, elas, para uma vida de santidade a Deus. Mas esse é o fogo que a gente vai levar. Você não vai ser aceito, vão te incomodar, vão até te criticar. Às vezes vão até bater a porta na sua cara. Mas entenda, quando você faz isso, é a maior prova de amor que você está manifestando por aquela pessoa. Porque quem ama de verdade, ele leva a verdade. Quem ama leva o remédio da cura. Portanto, se você diz que ama, mas não tem coragem de pregar o evangelho, irmão, clama a Deus. Clama, ora. Peça para que Deus acenda esse fogo ainda mais no seu coração, irmão. Esse não é um dom. Pregar a palavra pode ser dom. Fazer uma coisa pode ser dom. Fazer outra coisa pode ser dom. Anunciar o evangelho e a verdade e a sua justiça é um dever de todo cristão. Não é dom, é uma ordem que Jesus Cristo deu. É para todos. Seja agradecido, irmão, pelo que Jesus te fez. Seja agradecido. Leva a mensagem aos seus amigos, aos seus parentes. Deixa que fale, deixa que zombe. O importante é que você sabe que você está fazendo o melhor para eles. Zombaram de Jesus, xingaram Jesus. Disseram que ele era endemoniado. Xingaram ele de tudo quanto é nome. Mas ele nos deixou o exemplo. Até na morte, ele continuou obediente ao Pai. E aqui está a mensagem do dia de hoje, irmão. Fogo estranho é tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Tudo aquilo que está fora da sua vontade. Entenda uma coisa, irmão. Deus não muda a sua palavra para aliviar a consciência de ninguém. Enquanto as pessoas acham e procuram a Deus para que Ele possa agradá-lo, entenda de uma vez por todas, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que querem conhecer a sua palavra, aqueles que querem dar atenção ao que Ele diz, ao que Ele fala, são esses que Ele vai chamar para morar com Ele na sua glória. Que a minha adoração, a sua e a nossa, irmão, seja purificada pelo Espírito Santo que colocou em nosso coração. Que o Senhor Deus pode aumentar o seu desejo na oração, no jejum, no estudo da palavra. Que todo fogo estranho, irmão, Deus tire da nossa vida. Que o Senhor apague tudo aqueles sentimentos que não são agradáveis a Deus, ou às vezes as nossas fraquezas, as nossas tribulações. Sim, irmão, nós vamos passar por muitas tribulações. Deus está na nossa vida, Ele está na vida de cada um. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Deus sabe o DNA que está dentro de nós. Deus conhece cada célula do seu corpo e do meu corpo. A Bíblia diz que o amor dele é 1000 vezes maior do que o amor de uma mãe. Ele sabe a sua dor, ele sabe onde dói. Por isso ele não vai te abandonar, vai te ajudar sim. Vai te dar força. Mas que o nosso único desejo seja de oferecer a Deus, irmão, um culto santo. Tudo que você fizer, que seja santo, que seja do melhor que você tem, da melhor forma, que esteja enquadrado e de acordo com a vontade e a palavra de Deus.
porque tudo que a gente tem para oferecer, que é bom, não vem de nós, vem dele mesmo. Vem dele para nós e volta para ele com santidade. O Espírito Santo que entrou em nós, entrou para nos guiar, para nos acender luz, para fazer com que a gente entenda a vontade dele, para fazer com que a gente o tema, para fazer com que a gente o adore na santidade que ele merece e que ele deve ser adorado. Que a nossa vida, irmão, diante do altar de Deus, seja com fogo aceso pelo Espírito Santo, e que esse fogo queime para sempre na sua vida, irmão. Que o Espírito Santo encha o seu coração e a sua mente, purificando sua mente, purificando sua vida, purificando cada ato da nossa vida, para que a gente possa estar pronto e pleno para receber o nosso Jesus na volta dele. Para que você possa cair de joelho quando ele estiver vindo, dando graças que ele veio. Ah, Senhor, glória nós te damos, Senhor. Ele vai chamar cada um de nós pelo seu nome. Porque nós não somos número para Deus. Nós somos filho. Nós somos irmão e co-herdeiro de Jesus Cristo. Você conhece alguma família que um membro da família não sabe o nome do outro membro? Vocês conhecem alguma casa em que um irmão não sabe o nome do outro? Pode ser 10, 20 irmãos. Vocês conhecem algum lugar assim? Não, né, irmão? Pois é. O nosso Senhor Jesus também não é diferente disso. Ele conhece cada um de nós. E ele tem tanto zelo por nós, que lá na glória, você não vai chegar lá com esse nome que seu pai te deu. Ele faz questão de renomear cada um de nós como um pai. Ele vai dar um nome para cada um de nós, o nome dele, escrito por ele, como está em Apocalipse. E Deus escreverá na sua testa o meu novo nome e o seu novo nome. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos e vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai que está na sua glória, nos céus, assentado, cheio de glória, porque Tu és santo e 3 vezes santo. Estamos agora, Senhor, no término desse culto, Senhor eterno, aonde os Teus filhos que aqui estão, que foram conquistados pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, vieram aqui para Te ofertar este culto de louvor e de adoração, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai eterno, para buscar coisas. Viemos aqui porque Te amamos e te adoramos. É certo, Senhor, que também passamos por grandes tribulações nessa terra, enfermidades, quantos pedidos de oração, mas nós cremos que o Senhor ouviu cada um deles. Através da nossa irmã Esther que orou, nós sabemos, Senhor, que Tu ouviu, Pai, e Tu vai atender segundo a Sua vontade. E se o Senhor não atender, é porque o Senhor quer que a gente passe por esse processo, e por isso Te pedimos, dá força para cada um suportar as suas dores e as suas lutas. Querido Deus, mas chegou o momento de abrir a Tua palavra, Senhor, e Tu trouxe a palavra, Pai amado, do fogo estranho. Ó Deus, se tem alguma coisa que a gente estiver fazendo que não esteja de acordo com a Sua vontade, vem, Senhor, repreenda-nos, Senhor amado. Estamos aqui de coração aberto, Pai eterno, e entregues a Ti, Senhor, para que Tu faça da nossa vida o que Te parecer bem aos Teus olhos. Nós Te amamos, Senhor. Aqueça o Espírito Santo. Aqueça o Espírito Santo dentro do nosso coração, Senhor Deus. Senhor Deus, não tem nada nessa terra, Pai eterno, que nós amamos mais, Senhor, do que a Sua palavra, a Sua presença e a Sua santidade, ó Deus Santo e querido. Trabalha, Senhor. Sabemos que isso é um trabalho que o Senhor vem fazendo continuamente no coração de todos que aqui estão, Senhor.
Aperfeiçoa a sua obra, Pai eterno. Aqueça-nos com o teu Espírito. Tudo o que queremos fazer, Senhor, nós queremos tirar o fogo santo que o Senhor colocou dentro do nosso coração, e que a partir disso a gente cante, Senhor amado, com fogo santo, que a gente fale a tua palavra com fogo santo, Senhor, que a gente abrace com fogo santo, tudo na santidade da direção da sua vontade, ó Deus. Ó Pai querido e amado, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, e tu sabes muito bem disso, e te pedimos, Senhor, permita que esta explanação dessa palavra possa trabalhar no nosso coração. Desperta, incomoda, Senhor. Se tem alguém que precisa ser chacoalhado, não deixa dormir, Senhor, mas não deixa que nenhum de nós se perca, ó Deus bendito. Chacoalha, desperta, Senhor amado, encha do teu Espírito Santo, Pai eterno, mas não nos deixa nos afastar de ti. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos, ó Pai querido, e bem sabemos, ó Pai, que no momento certo, ó Deus bendito, tu encerrará na nossa vida toda a dor, toda a tristeza, porque o final da nossa vida é no reino da tua glória, Pai querido. Assim, Deus, nós ofertamos esse culto, agradecemos pela mensagem da sua palavra, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, leiam de novo na casa de vocês. Vocês já estão em casa, né? Mas leiam o capítulo todo. Meditem na palavra, né? Não confie no seu próprio entendimento ou na sua própria sinceridade. Confie na palavra, irmão, na palavra de Deus. Aqui nós vemos homens que estavam ali perto de Deus e mesmo assim fizeram errado, porque não estavam observando o que Deus tinha deixado de ordem, Deus tinha deixado de mandamento. Sirvam a Deus segundo a palavra dele, segundo a vontade, irmãos. É por isso que o adversário, tanta igreja que tem aí, ele não quer que essas pessoas entendam a palavra. Ele não quer que as pessoas estudem a palavra, porque sabe que na palavra vão entender a vontade de Deus e vão servi-lo com fogo santo. Portanto, vamos encerrar sua palavra, o culto, irmão. Que a paz de Deus que ele colocou sobre os ombros do seu próprio Filho, junto com o fogo santo do Espírito Santo que acende o nosso coração, e com os conselhos da sua poderosa e sagrada palavra, que continue nos levando neste caminho que nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, irmão Josafá, Amém. eu vou precisar. Sim, irmã. Ô, irmão Josafá, eu vou precisar se retirar, mas eu queria fazer uma pergunta por irmão. A gente quer ser membro do canal, como que a gente faz daí? Deixa eu só encerrar a questão. Irmã, para ser membro lá, não é uma questão comigo, eu não sei, porque você